Qual foi o seu maior erro na adolescência? Não ter cuidado melhor dos meus dentes. Sinceramente, se houver algum adolescente aqui que ainda não entendeu isso, saiba que seus dentes vão cair se você não cuidar deles. Você vai pagar por isso e não vai ser nada divertido. Não ter sido mais sociável. Tenho 25 anos agora e não faço a menor ideia de como fazer amigos. Eu era bastante sociável quando adolescente, mas ao longo dos meus 20 anos perdi o interesse em me esforçar nessa área. Eu simplesmente parei de me importar com o que os outros pensavam de mim e percebi que muitos dos amigos que eu tinha eram relações superficiais com pessoas que não davam a mínima para mim. E agora tudo o que eu quero fazer é focar nas coisas e pessoas que são importantes para mim. Não ter percebido que minha amiga linda queria ser muito mais do que uma amiga. Eu cometi o mesmo erro. Ela era linda e provavelmente areia demais pro caminhão do nerd gordinho, mas dividimos o mesmo banco na escola por 5 anos e nos conhecíamos muito bem. Ela estava na minha casa uma vez, e de repente não estava. Foi uma bagunça. Ela se jogou de costas na minha cama e disse que ela cheirava tão bem. Eu disse que estava suja porque fazia tempo que não trocava os cobertores. Acho que arruinei minha chance ali mesmo. Eu sempre quis perguntar a ela sobre aquela época. Talvez quando nos encontrássemos em uma reunião da turma, se a chance surgisse, mas infelizmente ela morreu no ano passado em circunstâncias pouco claras. Comecei a fumar. Peguei o lindo carro clássico restaurado do meu tio para passear quando não tinha carteira de habilitação e ele foi apreendido. Nunca ter tido coragem de ir atrás de garotas ou pedir ajuda para descobrir como fazer isso. Eu agora conheci recentemente uma garota através de outro amigo e estou pensando se eu deveria. Edit. Fui e tentei, via SMS porque da última vez que a vi pessoalmente não era o melhor momento. E agora vamos esperar. Obrigado pelo hype pessoal. Nada a perder e tudo a ganhar. Eu me arrependo todos os dias por ter deixado minha oportunidade passar por ter sido tímido e ter medo de rejeição. Apenas faça. Bem, eu já fui confiante e dei em cima de mulheres quando minhas chances eram baixas e potencialmente arruinei uma amizade, com uma pessoa que eu não conhecia muito bem, então assim um pouco a perder. Sim, mas como alguém que manteve uma amizade com uma pessoa por quem teve sentimentos por literalmente anos, perguntar e não saber dói ainda mais. Se você tá muito boiolinha por alguém e escolhe a rota da amizade, isso não faz com que seus sentimentos desapareçam. Você apenas fica lá magoado, com ciúmes e amargo quando a pessoa encontrar alguém que não é você porque você está bem ali e ela simplesmente não te nota. Mas como ela pode notar se você nunca pergunta a ela? Como adulto, você meio que aprende a lidar com as emoções como pessoa e a aceitar as coisas, mas quando adolescente, pelo menos para mim, foi muito difícil entender que as pessoas literalmente pensam de maneira completamente diferente de você. Coisas que são óbvias para você podem ser tão obscuras para alguém que eles nunca vão perceber, e coisas que para você são um mistério, para outras são claras como o dia. A comunicação só funciona se você se comunicar, então convide-os para sair. Se você for rejeitado, isso não significa que você tenha que cortar a amizade. Pergunte cedo o suficiente e vocês dois podem seguir em frente antes que as coisas fiquem confusas. Se você esperar 5 anos e de repente criar coragem para perguntar e aí a pessoa te rejeita, as coisas ficam estranhas e você não tem certeza de como se recuperar e quanto mais espera, pior fica. Acho que a moral da história é ser franco com as pessoas sobre seus sentimentos e desejos. Se você quiser namorar alguém, seja sincero sobre isso. A rejeição eventualmente é curada, mas o arrependimento é para sempre. Eu gosto de cavalos. Na 8ª série eu tinha uma camiseta que dizia "Eu amo cavalos". E isso foi nos primórdios da internet. Adivinha quantas vezes me perguntaram se eu dava para cavalos? Eu não me rebelei. Meus pais incessantemente me acusavam de rebeldia e deboche geral, apesar de estar em um grande clube esportivo com bolsa de estudos, estar envolvido em conselhos escolares, ter extracurriculares como orquestra e arte, pelos quais sempre ganhei prêmios, ter uma média de 3,6 de 5, ser o primeiro na minha família a caminho de ir para uma grande universidade, etc, etc, etc. Passei minha vida no ensino médio variando entre chorar, me odiar e pensar em vídeo quando eu poderia estar me divertindo e curtindo minha infância. Passei muito tempo me perguntando por que meus pais não me amavam em vez de fazer algo a respeito e me recusar a respeitá-los. Olho para trás e lembro da maneira como tratei uma garota. Eu era cruel e imprudente. Tenho 50 anos agora e ainda dói. Meu namorado me convenceu a fazer isso há 3, e depois me trocou pela outra garota. Tentar ser alguém que eu não era. Vendi $200 em Bitcoin para um amigo em troca de ingressos para um festival de música em 2011. Não ter percebido que meus pais não estavam fazendo o melhor trabalho me criando me preparando para a vida adulta e que talvez eu devesse tomar as rédeas. Ter tentado ser mais maduro. Desde a infância, eu me orgulhava de ser uma pessoa extremamente inteligente que estava acima de coisas como desenhos animados e brincar. Claro, eu ainda gostava dessas coisas, mas eu tentava desesperadamente esconder isso, mesmo que literalmente ninguém se importasse. Enquanto todo mundo da minha idade estava escondendo as abas de sites adultos, eu estava escondendo as abas de gameplays de Minecraft. Mesmo que eu seja mais velho agora e saiba que as pessoas não se importam, eu ainda me pego saindo dos desenhos animados e pausando os jogos quando as pessoas tentam ver o que estou fazendo. O instinto ainda persiste. Normalmente, apenas me forço a retomar o que estava fazendo, mas sinto que teria sido melhor se eu não tivesse o desejo de me provar aos outros quando criança. Ter gastado uma herança grande que ganhei quando tinha 18 anos em 2009, poderia ser dono de uma propriedade agora. Ter me forçado a me apaixonar por uma garota.
Eu não amava ela, só estava apaixonado pela ideia de ter uma namorada. Para ser justo, ela cometeu o mesmo erro. Ela não me amava. Foi um relacionamento ruim. Não ter perseguido minha paixão quando tinha idade, saúde e tempo à minha disposição. Ter tido um relacionamento online com uma garota durante o ensino médio que terminou comigo depois que eu voei para visitá-la. Aqueles foram anos que eu poderia ter passado namorando a garota por quem eu tinha uma queda desde a quinta série. Eu era muito provocado quando mais jovem, eu era gordinho e sem tato social. Quando me tornei adolescente, cresci muito e perdi bastante peso. Mas, o dano à minha autoestima já estava feito. Uma vez, quando eu estava no terceiro ano, estava sentado no refeitório e havia um grupo de garotas sentadas um pouco mais distantes na mesma mesa, olhando para mim e rindo umas para as outras. Uma delas me passou um bilhete que dizia: "Eu gosto de você, meu nome", mas elas escreveram meu nome errado, um erro comum para o meu nome. Devolvi o bilhete e disse friamente: "Você escreveu meu nome errado." Levantei e fui embora. Cara, eu me senti um idiota depois. Eu pensei que elas estavam me provocando, me levando a uma armadilha para que eu desse em cima de uma delas, e todos ririam de mim às minhas custas. Mas, uma delas, a talvez todas, realmente gostava de mim, e todas eram muito bonitas. E eu tinha uma baita queda por uma garota. História grande à frente. Eu tinha 16 anos na época e estava passando a noite na casa de uma amiga. Deveria haver 4 de nós lá naquela noite, mas havia apenas 3. Nós estávamos encobertando nossa quarta amiga que decidiu passar o fim de semana com seu namorado, um de 25 anos. Daí estamos de bobeira, ouvindo música. É quase meia-noite, e o telefone toca. É nossa quarta amiga. Ela e o namorado brigaram e ele a expulsou de casa. Ela está ligando de um telefone público porque ele ficou com o celular dela. A gente disse PQP. Diz pra gente onde você está e nós vamos te pegar. A mulher está a mais de 320 quilômetros. Então, minha primeira reação é que devemos chamar meu pai. O assunto é sério e precisamos de um adulto. As outras duas enlouquecem e começam a falar que daria muito mais problema se um dos nossos pais se envolvesse. Eu digo que ela já tá cheia de problemas, sozinha, sem telefone, na rua, no meio de uma cidade grande, à meia-noite, a mais de 320 quilômetros de casa, e digo que deveríamos mesmo pedir a ajuda de alguém. Elas usam meu argumento contra mim. Sim, ela pode estar com sérios problemas e estamos perdendo tempo discutindo entre nós. Então imprimimos as direções de onde ela está, entramos no meu carro velho e lá vamos nós. Então fazemos uma viagem de 2 horas ou mais, chegamos nessa cidade grande, em outro maldito estado, às 2:30 da manhã com absolutamente ninguém sabendo onde diabos estamos. Nós paramos em frente ao mercado de onde nossa amiga ligou e, surpresa, a imbecil não está lá. Então perguntamos ao cara do mercado, e sim, ela estava lá, mas ela discutiu com o cara um pouco e quando o funcionário ameaçou chamar a polícia, ela saiu com o cara com quem estava discutindo. Acabamos dirigindo um pouco torcendo para que ela esteja em algum lugar por perto, o mercado claramente estava a uma curta distância, então ela tem que estar em algum lugar perto de lá. Bem, uma amiga tem a ideia de que se ela saiu com o cara, tinha que ser o namorado, então ela provavelmente está com o telefone dela de volta. Nós ligamos e sim, ela está com ele. Está tudo bem, ela queria nos ligar, mas eles estavam conversando e ele estava se desculpando e tentando fazer as pazes com ela. Dizemos a ela que estamos na cidade, que ficamos preocupadas e com medo de que algo ruim acontecesse com ela, então viemos. Ela nos diz que nós exageramos as coisas e pergunta qual pai nós arrastamos até lá a troco de nada. Nós dizemos a ela que estamos lá sozinhas, e todo o tom dela muda. Vocês são tão doces. Vocês são as melhores amigas que alguém poderia ter. Eu amo todas vocês. Vocês deveriam passar por aqui e ficar um tempinho. Conhecer o namorado, então ela nos dá direções. Chegamos lá e o cara está agindo bem. Desculpe se deixamos vocês preocupadas. Vocês sabem como ela é emocional. Ela saiu daqui correndo. E fiquei tão preocupado. Fico feliz por ela ter amigas tão boas que viriam até aqui. E todo o tempo a gente ali pensando o cara é meio assustador, mas é bom sermos educadas, amigáveis, tentar não mostrar que o cara está nos assustando. O cara nos convida para entrar, nós recusamos, ele insiste, nós dizemos a ele que logo mais a gente entra, mas primeiro vamos correr de volta até o mercado e pegar uma bebida. Convidamos nossa amiga para vir junto. O cara tenta vir também, eu digo cara eu não tenho espaço. Ele diz bem a namorada pode sentar no meu colo. Uma das outras amigas diz que é uma má ideia. Tinha um policial no mercado e não queremos ser paradas já que nossos pais não sabem que estamos aqui. O cara diz os policiais aqui são tudo uns... Nossa amiga insiste em ficar com o namorado. Acabamos convencendo ela a andar com a gente para não nos perdermos. O cara já vai dizendo pra gente voltar depressa. E também nos convida para passar a noite. Já passou das 3 da manhã. Vocês não vão querer dirigir todo o caminho de volta para casa a essa hora. Entrem, conheçam meus amigos. Passem a noite e vocês podem ir para casa de manhã. A gente diz que nossos pais não sabem onde estamos. É uma má ideia. Nós só vamos pegar umas bebidas para a viagem, trazer sua namorada de volta, e tentar chegar em casa antes que nossos pais acordem. O cara tenta novamente nos convencer a pelo menos conhecer os amigos dele. Nós dizemos sim, claro, vamos dizer olá depois que voltarmos do mercado. Ele beija nossa amiga e diz a ela para mudar de ideia sobre fazer aquela longa viagem para casa. Então partimos. Uma vez que estamos perto do mercado, toda a atitude dela muda novamente.
Aparentemente, houve uma grande discussão, algo a ver com a presença dos amigos estranhos dele lá, e como ela não se sentia confortável em ficar sozinha com nenhum de seus amigos, ele a colocou para fora de casa e depois que ela nos ligou, ela estava muito assustada pois estava sozinha na rua 1 da manhã. Então quando ele veio procurá-la, ela saiu com ele porque se sentia mais segura com ele do que na rua. Ela ficou tão aliviada quando ligamos e dissemos que estávamos lá e estava procurando uma maneira de conversar com nós a sós. Ela queria ir para casa, estava muito preocupada quando ele nos ofereceu a chance de ficar, com medo de que aceitássemos a oferta. Então acabamos passando pelo mercado e indo para casa. O cara começa a ligar uns 10 minutos depois, perguntando por que estamos demorando tanto etc. Ela mente dizendo que eu estou no banheiro e já que o carro é meu, elas têm que me esperar. Ok, legal, até logo amor. Mais 10 minutos se passam e ele liga novamente. Ela atende e diz: minha amiga pode estar doente, nós estaremos de volta em breve. Que bom que você é tão atencioso em oferecer a elas um lugar para passar a noite. O cara liga de novo. Dessa vez ele foi até o mercado e descobriu que não estávamos lá. Neste momento estamos dizendo para ela desligar o telefone. No final, chegamos em casa, paramos num restaurante para tomar lanches, caso a mãe da nossa amiga esteja acordada quando chegarmos. Durante a viagem tentamos convencer nossa amiga de 15 anos a largar o namorado de 25 anos dela e ela argumenta que ama ele e que não somos maduras o suficiente para entender. Apontamos que ele a colocou na rua à meia-noite. Vocês não entendem ele, ela diz. Ressaltamos que ela nos ligou assustada, e admitiu que a única razão que fez ela voltar com ele foi que era melhor do que ficar na rua. Ela acabou namorando o cara por mais alguns meses, apesar de nossos protestos de que ele era um cara ruim. Ele acabou terminando com ela quando veio visitá-la e tentou pressioná-la a fazer. Quando ela disse não, ele tentou forçá-la. Ela bateu nele. Ele disse que ela não valia o esforço e que ele tinha várias na cidade dele que ele só precisava chamar, que ela não significava nada para ele e ela deveria ser útil e deixar ele com ela. Do contrário, ela podia ser. Porque ninguém jamais amaria alguém como ela. Isso mexeu muito com ela por um bom tempo e, honestamente, nenhum de nossos pais descobriu que 4 meninas adolescentes saíram do estado no meio da noite. Até hoje eu ainda acho que a gente deveria ter chamado um responsável para ir, deveríamos ter envolvido algum adulto, deveríamos ter contado para a mãe dela sobre o namorado assim que chegamos em casa, mas adolescente é idiota e tivemos sorte que as coisas não saíram tão mal quanto poderiam. Tem um relato parecido? Compartilhe com a gente, confira também os vídeos a seguir.